Graça e paz, nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor William Silva Santos, sou formado em Teologia e em História. Então esse canal é um canal criado para nós estudarmos a Palavra, crescendo na graça. E hoje nós queremos iniciar o estudo. Antes de nós iniciarmos o estudo, nós queremos fazer uma oração para que o Senhor esteja nos abençoando em nome de Jesus, amém? Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos, ó Pai, esta pessoa que vai ouvir esta mensagem, esse estudo da Tua Palavra, traga esclarecimento, traga iluminação, traga revelação daquilo que vai ser falado nesse estudo durante esses dias. E eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, o nosso estudo, nós vamos estar aí, numa vasta grade curricular de estudo, e nós vamos falar sobre o Evangelho do Reino, O Evangelho do Reino. Então, algo que nos chama muita atenção é o Evangelho do Reino. Quando a gente lê as Escrituras Sagradas, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai encontrar as biografias do Cristo ressurreto. Em Mateus, nós vamos apresentar Jesus como Mateus ele escreve para um público judeu, e ele apresenta Jesus como rei, e como rei precisava de uma genealogia. Marcos escreve Jesus para os romanos, e ele escreve algo interessante, que Jesus é o verdadeiro servo. Em Lucas, ele escreve para os gentios, e ele fala que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho do Homem. E João, o público dele é os judeus, e ele fala que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Então nós vamos falar sobre o Evangelho do Reino, as características do Evangelho do Reino. E a palavra de Deus, ela nos diz aqui em Mateus capítulo 5. Você que tem a palavra, você pode abrir Mateus capítulo 5, verso 1 ao 12. Nós vamos falar sobre o Sermão do Monte, que diz assim: E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas, também perseguirão que vieram antes de vós. Então isso está em Mateus capítulo 5, verso 1 ao 12. Aqui a gente vai, nesse Sermão do Monte, ele vai tratar sobre a natureza do povo do reino. O que é o reino? Então, antes de nós falarmos do Evangelho do Reino, nós temos que definir o que é o Evangelho do Reino. Eu sou um teólogo e defendo o pré-milenismo. Eu creio que o milênio será literal. Será 1000 anos que Cristo vai reinar na terra, que está registrado em Apocalipse capítulo 20. Eu creio que durante 1000 anos Cristo vai reinar na terra, e Ele vai mostrar para as nações e para a terra como seria a terra se o pecado não tivesse afetado. Então nós queremos que durante a grande tribulação as pessoas vão pregar o Evangelho do Reino. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características do Evangelho do Reino, do povo desse reino. Toda nação tem sua constituição. Todo povo tem leis que regem relacionamentos, comportamentos, e o mesmo acontece no reino de Deus. Então toda nação ela tem a sua constituição, ela tem suas leis, ela tem suas regras. E diferente de nós também, a palavra de nós que fazemos parte do reino de Deus, porque no momento que nós recebemos a Cristo, o reino de Deus passa a habitar em nós. O reino de Deus, ele começa a habitar dentro de nós através da igreja. Ainda o reino não está na sua plenitude. Daqui a um tempo, o reino de Deus vai estar na sua plenitude. Quando Cristo voltar
vinda, que quando Jesus Cristo voltar, Ele vai estabelecer o reino milenar. Então nós vamos falar sobre, então todo o país tem a Constituição, tem a sua lei, suas regras, e nós também temos a lei do reino. Nós vamos ver a Constituição do reino no Evangelho de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então nesses 3 capítulos você vai ver, né, a Constituição do reino, né? O primeiro trecho do Sermão do Monte trata da natureza do povo do reino. Antes de falarmos desse assunto, vamos deixar alguns pontos bem claros. Número 1, então o primeiro ponto ele foi endereçado aos discípulos. Para quem o Sermão do Monte foi endereçado? Para quem que foi? Qual que era o público-alvo de Mateus? Né? Qual foi o público-alvo de Cristo ter falado do Sermão do Reino? Então a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim: e vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentaste, aproximou dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Então há uma questão antiga do Sermão do Monte. Para quem ele foi destinado? Então, para quem o Sermão do Monte foi destinado? Será que o Sermão do Monte foi destinado para os judeus, para os gentios ou para a igreja? O que é os gentios? Gentios, no termo teológico, era toda pessoa que não era judeu, israelita. Então estou sendo bem claro com você que está me assistindo nesta mensagem, nesse estudo que você está prosseguindo. Então o judeu é aquele que faz parte do povo de Israel. Então toda pessoa que não era judia era gentia. Então para quem foi destinado o Sermão do Monte? Será que foi para a igreja? Será que foi para os judeus? Será que foi para os gentios? Né? Então a primeira coisa que a gente tem que definir é que o Sermão do Monte não foi endereçado nem aos judeus do Velho Testamento, nem aos gentios, mas foram dirigidos aos discípulos do Novo Testamento, porque aqui em Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, mesmo que havia multidões, mas a Bíblia diz que aproximou-lhe os discípulos e ele começou a ensiná-los. Isso significa que a mensagem do reino não é para conduzir à salvação. Então nós vamos esclarecer um ponto. Então se o Sermão do Monte foi escrito para os discípulos, o que é um discípulo? O discípulo é um aprendiz. Nós estamos aqui todos os dias aprendendo com o Espírito Santo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz que o Evangelho do Reino, e como nós estamos falando aí, o Evangelho do Reino não é para conduzir à salvação, mas o Evangelho do Reino, o Sermão do Monte, é para orientar aqueles que já são salvos. Então ninguém pode ser salvo por obra de justiça, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso está em Efésios capítulo 2, você que está me acompanhando, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, Paulo escrevendo aos Efésios, ele nos diz assim, Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o Evangelho do Reino não foi escrito para que a gente seja salvo. O Evangelho do Reino foi escrito para orientar aqueles que já são salvos. Então antes nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e somos conduzidos a um novo patamar do Evangelho, o Evangelho do Reino. Somente aqueles que nasceram de novo estão aptos para praticar a lei do Evangelho, a lei do Reino dos Céus. Você vai ver muito a expressão em Mateus falando Reino dos Céus. Por quê? Porque como Mateus escreveu para o povo que era judeu, os judeus tinham tanto temor de Deus que os judeus não pronunciavam o nome de Deus. Então, após o exílio babilônico, então se perdeu um pouco da pronúncia do nome de Deus. Então eles falavam Eterno, Senhor, Adonai, né? Então eles tinham muito temor. Então no lugar, Mateus substitui a palavra Deus por Reino dos Céus, que é a mesma terminologia. O homem natural, no seu esforço próprio, não consegue cumprir o padrão do Reino dos Céus. Então se a gente olhar para Mateus aqui capítulo 5,
a constituição do reino, Mateus 5, 6, 7, você vai ver que o homem no seu esforço próprio não consegue cumprir as exigências do evangelho do reino. Os preceitos do reino estão acima de qualquer ética, de qualquer capacidade humana, né? Então, se para ser salvo alguém tivesse que cumprir o sermão do monte, ninguém jamais seria salvo. Então, mas depois que nós somos salvos pela graça, o que é graça? Graça é favor imerecido. Se mereceu, já não é graça. Então muitas pessoas querem, não, se você merece, você já não é graça, é merecimento. Graça é favor imerecido. Então a graça de Deus o Espírito Santo vem para habitar em nós e para nos capacitar a cumprir o evangelho do reino. A lei do reino é para ser praticada, hoje pelos cidadãos do reino. Não é algo que vamos praticar no futuro, após a morte, e nem para ser vivido por pessoas extraordinárias. Infelizmente tem gente que acha que o sermão do monte é para ser praticado somente, entre aspas, com os especiais de Deus. Eu quero te dizer algo para você: Deus não tem os seus especiais, Deus tem os seus chamados. Então todo aquele que nasce no reino precisa se familiarizar com a nova lei transmitida pelo Senhor. Então a primeira questão do sermão do monte é a quem ele foi endereçado: à igreja, aos judeus, aos gentios ou aos discípulos. Então o evangelho o sermão do monte foi escrito para os discípulos. Então, se você é discípulo, o Espírito de Deus vai te capacitar a você a viver o evangelho do reino, o sermão do monte. Segundo ponto que chama muita atenção aqui no sermão do monte é que ele foi proferido no monte, Na palavra de Deus, acidentes geográficos são simbólicos e possuem um sentido muito grande espiritual. Então, a Bíblia, escreva no seu coração: toda verdade é paralela ao reino espiritual. Então, na Bíblia, acidentes geográficos como montanhas, vales, eles têm uma conotação muito grande do reino do Espírito, o reino espiritual. Vou te dar um exemplo. Nós vamos ter alguns grandes acontecimentos que ocorreu no Sermão do Monte. Por exemplo, a arca pousou sobre o monte Ararat. Então, quando as águas secaram, a arca pousou no monte Ararat. Outro acontecimento que aconteceu no monte: Abraão ofereceu o seu Isaque no monte Horebe. Então, lá em Gênesis capítulo 22, Abraão vai até o monte Horebe para sacrificar Isaque. A lei foi dada no monte Sinai, algo muito interessante. A lei foi dada no monte Sinai. A bênção e a maldição foram proferidas no monte Ebal e Gerizim, Jesus foi transfigurado no monte. Jesus morreu no monte Calvário e ele vai voltar onde? No Monte das Oliveiras. Então, interessante que todos os acidentes geográficos nós temos na palavra de Deus. Então, todo acidente geográfico que nós temos na palavra tem uma conotação muito grande no reino espiritual. O monte nos fala de quê? Fala de uma posição para receber a revelação de Deus. Então, talvez eu estou falando com pessoas agora que talvez você esteja no vale. O vale é um lugar baixo, mas hoje o Senhor quer te levar ao monte, porque o monte, simbolicamente, é uma posição para receber a revelação de Deus. Se desejamos conhecer a Deus e os seus princípios, precisamos sair do vale da incredulidade e subir o monte da revelação do Senhor. Hoje o Senhor está te convidando, você que está me assistindo, por essa mensagem, você que está recebendo esse estudo da palavra, o Senhor quer nos tirar do vale da incredulidade e nos levar para o monte da revelação do Senhor. A constituição do Antigo Testamento foi dada em um monte, e no Novo Testamento também. Interessante. Então a gente faz um paralelo, uma analogia, uma comparação. A constituição do Antigo Testamento foi dada no Monte Sinai. A constituição do Novo Testamento foi dada também no Monte das Bem-aventuranças. No Sinai havia trovões e a aparência era tão estarrecedora que as pessoas tinham medo de se aproximar. Algo interessante, vamos ver isso em Hebreus capítulo 12. Você que tem a palavra, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, nós vamos ter isso aqui, a palavra de Deus.
Mateus capítulo 12, versículo 18 ao 20, que diz assim a palavra de Deus. Vamos ver o que diz a palavra. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável, ardente, e a escuridão e trevas e a tempestade, ao clangor de trombeta, ao som de palavras tais, que quando os ouvintes suplicaram que não lhe falasse mais, pois já não suportava o que lhe era ordenado. Até um animal se tocar no monte seria apedrejado. Então, quando Moisés está no Monte Sinai para receber a revelação de Deus, receber a constituição do Antigo Testamento, a Bíblia diz que o monte pegou fogo. Então Deus teve que colocar limites para que o povo não chegasse ao Monte Sinai, e a visão era tão estarrecedora, tão assim brusca, que se até o animal tocasse no monte, ele poderia ser morto. Mas no Novo Testamento, algo que me chama muita atenção é que em Mateus capítulo 4, verso 25, a palavra de Deus fala do Sermão do Monte. Mateus capítulo 4, verso 25, diz que as pessoas chegaram ao Monte das Bem-aventuranças com alegria. Mateus capítulo 4, versículo 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, algo muito interessante, no Novo Testamento vemos Jesus como uma grande luz atraindo as multidões. Então, qual a diferença entre o Evangelho, a constituição do Antigo Testamento foi dada no Monte Sinai, e a constituição do Novo Testamento foi dada sobre o Monte das Bem-aventuranças. Então, no Monte Sinai, as pessoas tinham medo de aproximar. Na nova aliança, Cristo é a luz que nos atrai a todas as pessoas. Então, no próximo estudo, a gente vai estar falando mais sobre o Sermão do Monte. Nós vamos fazer uma série de palavras de estudo do Sermão do Monte. Hoje nós vimos 2 pontos, que o Sermão do Monte foi endereçado aos discípulos. Se você é discípulo, o Sermão do Monte é para você. E o segundo ponto é que o Sermão do Monte, ele foi falado em um monte, o Monte das Bem-aventuranças. Então, montes na Bíblia, ele tem uma posição de revelação do Senhor. E hoje o Senhor quer que você não apenas fique, o Senhor não quer apenas que você fique no vale, mas o Senhor quer te levar ao monte. Então, nós falamos de 2 coisas hoje. Nós fizemos a analogia entre o Monte Sinai e o Monte das Bem-aventuranças. O Monte Sinai, o povo tinha medo de aproximar de Deus. O Monte das Bem-aventuranças, as pessoas foram atraídas pela luz de Cristo. Então, que hoje nós possamos ser atraídos pela luz de Cristo. Quanto mais nós queremos a Deus, mais essa luz vai estar brilhando. No próximo estudo, a gente vai falar sobre a natureza do povo desse reino. Nós vamos falar da natureza de quem faz parte do reino de Deus, do reino dos céus. Que Deus abençoe, graça e paz, que o Senhor esteja te abençoando.